Atenção política na véspera da votação do processo do impeachment no Senado, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. E entrevista o cientista político Marco Aurélio Nogueira, coordenador do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Obrigada, professor. Boa noite. Bom, um dia difícil, tenso, com muita informação. O Jornal da Gazeta já informou todo o processo no Supremo Tribunal Federal que resultou na suspensão e afastamento, suspensão de mandato e afastamento da presidência da Câmara de Eduardo Cunha. Eu quero começar com isso, professor. Quem ganha com a suspensão do mandato e o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara? Dilma ou Michel Temer? Eu acho que quem ganha, indo direto ao ponto, é a democracia brasileira, porque era algo escandaloso você manter na presidência da Câmara e com mandato parlamentar uma pessoa acusada de tantos ilícitos, de tantos crimes quanto Eduardo Cunha. Então, de um ponto de vista geral, quem ganha com a suspensão do mandato dele é a democracia brasileira. Agora, do ponto de vista do jogo político que está aí, a Dilma não tem, a presidente Dilma não tem mais nada que ganhar hoje, né? Ela pode eventualmente ganhar um acréscimo ao discurso do golpe que ela vem praticando. Ou seja, é que mais ou menos o que o advogado-geral da União fez, como o jornal acabou de mostrar, né? Ele foi ao Senado dizer que aquilo comprovava que o governo havia sido objeto, vítima de uma chantagem e que, portanto, todo o processo deveria ser suspendido. Né? Agora, eu acho que quem ganha efetivamente disso é o novo governo, se ele for confirmado em torno da figura do vice-presidente Michel Temer. Se livra de uma figura como Eduardo Cunha. Se livra de uma figura perniciosa. Do partido dele. Do partido dele, que certamente iria pesar de uma maneira inconveniente para em toda a articulação política que está se tentando fazer ali. Agora, professor, a decisão do Supremo sobre algo que é prerrogativa do Legislativo, a cassação de um par, isso é uma ingerência descabida que ofende o princípio da independência entre os poderes? Olha, eu acho que a cassação ainda não aconteceu. Sim, é suspensão. A suspensão. Quer dizer, o que o Supremo Tribunal fez foi suspender uma pessoa que era objeto de processos de criminalização no âmbito da Corte, tentando com isso pressionar um pouco a própria Câmara a fazer o papel dela, que é de cassar ou não cassar o deputado a partir de uma avaliação das provas, dos crimes que ele eventualmente cometeu. Então, eu acho que não houve cassação e, portanto, eu me reservaria a posição de achar que não houve uma ingerência. Certo. Né? Agora, vamos falar do possível governo Temer. Como cada vez mais a possibilidade de aprovação do impeachment se evidencia, Michel Temer já explicitamente, claramente, faz todas as sondagens para a composição de um futuro ministério e tudo isso, claro, estamos falando na possibilidade de aprovação do impeachment. Entretanto, fica muito claro, muito evidente o velho sistema da barganha de cargos em troca de apoio político. Aquele já sistematizado toma lá da cá da política brasileira do presidencialismo de coalizão. Michel Temer está exibindo para o Brasil que ele não vai ser diferente, que nós vamos prosseguir tendo mais do mesmo? Eu acho que está. Infelizmente, eu acho que ele está exibindo para o país a incapacidade que os presidentes brasileiros têm de se livrar do mecanismo sistêmico da política brasileira, ou seja, do sistema político, que é marcado não só por regras, mas por uma concepção de ação política que é extremamente arcaica, né? E que não ajuda não privilegia os representados, ou seja, a população, os cidadãos, e também não ajuda o executivo. É um sistema, desse ponto de vista, muito perverso,
com o qual nós estamos lidando há muito tempo. Mas o Brasil vive um momento de muita dificuldade e a percepção da população de que isso está acontecendo é evidente pelo resultado das pesquisas, o sofrimento, a questão da contenção do consumo, o desemprego em patamar assustador. Quer dizer, tudo isso e a chance de um novo governo e possibilidade de mudança e de resgate de uma confiança perdida é uma circunstância muito peculiar. Isso confere a Michel Temer uma força política para que ele possa bater o pé e ter mão firme e falar para esses aliados que votaram a favor do impeachment que quem compõe o ministério é ele e que ele também não aceita denunciados pela Lava Jato. Temer tem essa força política pessoal? Olha, seria bom se ele tivesse, mas eu acho ele que, demonstra que tem? Eu acho que não demonstra. Eu acho que ele ainda não assimilou plenamente a gravidade do momento no que diz respeito à atuação de um presidente da República. Né? Eu nem estou fazendo disso uma crítica a ele, porque eu posso imaginar que nessa turbulência não é propriamente fácil você fazer isso. Mas nós sempre tivemos êxito na política brasileira quando presidentes tiveram condições de honrar o momento particularmente grave em que eles assumiram. Né? Às vezes até mesmo surpreendendo a opinião pública e os analistas. O caso, para mim, mais emblemático é do ex-presidente José Sarney, que assumiu num momento complicadíssimo da história brasileira e que acabou honrando o mandato. Pode não ter sido bem avaliado no final do governo, mas conseguiu manter um padrão presidencial republicano e imprimiu a dinâmica política brasileira em direção à Constituinte de 88, lá atrás. Depois, o presidente Fernando Henrique fez algo assim, o Lula também fez algo assim, conseguiu corresponder. E surpreendeu, né? O Lula surpreendeu, né? Surpreendeu. Tanto que sobretudo houve no primeiro mandato. problema no próprio partido, né? Exatamente. Já na presidência Dilma, o mesmo não aconteceu, por uma série de problemas. Né? Então, eu acho que agora a grande oportunidade histórica está dada para o vice-presidente. E o que Temer, para encerrar, professor, e o que teme, o que seria o ato imperioso a ser tomado por Michel Temer para conquistar a confiança do país? Eu acho que seria basicamente compor um ministério que escapasse dessa camisa de força que o sistema político tenta permanentemente colocar na questão dos presidentes. Né? Eu acho que esse seria um ministério enxuto, de qualidade técnica inquestionável, sem acatar as barganhas políticas que são a marca registrada da política brasileira. Vamos ter de esperar para ver. Vamos ter de esperar, porque nós temos que considerar também não só a dificuldade do momento, como a falta, ao lado do Michel Temer, de forças políticas bem estruturadas, capazes de ajudá-lo a conter os apetites desmesurados dos políticos. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.